Olá, meus amigos, bem-vindo ao estudo da lição. Chegamos à lição de número 3 e durante esse trimestre o nosso tema geral é Provados pelo Fogo. A lição número 3, ela tem como tema a gaiola. Você sabe qual é a função de uma gaiola? A gaiola é aquele instrumento que se prende um pássaro ali dentro. É muito conhecido dentre nós. Vivemos num país muito tropical, de muita biodiversidade, de muitos pássaros, né? E é muito comum a gente ver pessoas tendo uma gaiola em sua casa. Não sei se você já criou um pássaro, mas o pássaro engaiolado é um pássaro encarcerado, né? Um pássaro em cativeiro. Então, não é uma boa ideia engaiolar um pássaro, né? O pássaro não foi feito para viver encarcerado. Ele foi feito para viver livre, liberto na natureza. E nós também, né? Deus nos criou para sermos livres, libertos, pessoas que tenham a liberdade de pensamento, de expressão, que a gente não fique nas garras do inimigo. Mas, infelizmente, meus amados, esse mundo, ele nos traz grande surpresa. Vivemos num mundo injusto, vivemos num mundo de sofrimento, de adversidade, e por isso, em algumas situações da nossa vida, nós nos sentimos como um pássaro engaiolado. Uma gaiola, ela tem vários lados, ela tem 4 lados, tem o teto, tem o chão, e muitas vezes a gente, numa situação difícil da vida, a gente olha para cima, olha para os lados, olha para trás e nos vemos numa situação difícil. É tipo uma pessoa que está presa, ela não tem saída, ela está encurralada. E muitas vezes na nossa vida nós passamos por momentos semelhantes. Há momentos na vida que nós temos que orar e fazer alguma coisa para que a gente possa alcançar aquilo que a gente está querendo ou pedindo na oração. Mas há momentos na vida que nós temos que orar e deixar que Deus haja, porque não há como fazermos muita coisa. Por exemplo, vocês lembram daqueles 3 amigos de Daniel que foram jogados na fornalha ardente lá na planície de Dura, em Babilônia? É um caso muito conhecido da Bíblia, né? Os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram levados até a corte do rei, eles foram colocados à prova, porque eles não estavam se curvando perante a estátua que Nabucodonosor tinha levantado. E naquele momento a ordem foi que foi dado mais uma chance para que eles se curvassem perante a estátua. Caso contrário, eles seriam lançados na fornalha de fogo ardente e eles pereceriam naquele momento. E a ordem foi dada e ali eles não tinham muita saída. Eles estavam engaiolados, eles estavam encurralados. Eles olharam para um lado, olharam para o outro, olharam para frente, para trás, para cima e não há saída, não tinha saída. Tudo que eles precisariam naquele momento era apenas orar e deixar que Deus agisse na vida deles. E foi isso que eles fizeram. Eles oraram, clamaram a Deus e ficaram de braço cruzado. Então, meus amados, tem algumas situações na nossa vida em que nós temos que orar e não há como fazer nada. Estamos dentro de uma gaiola e Deus, ele vai operar o milagre. Agora, tem situações, e eu posso dizer que é na maioria delas que nós temos que orar e agir, temos que orar e fazer alguma coisa, temos que orar e nos mobilizar, porque afinal de contas a ordem de Jesus é pedi, buscai e batei. Buscar é muito mais do que pedir e bater é muito mais do que buscar. Portanto, eu tenho que pedir a Deus, mas eu tenho que buscar, eu tenho que ir atrás, eu tenho que me mover.
E além de me mover, eu tenho que bater, ou seja, eu tenho que ser perseverante naquilo que eu estou querendo. Se eu quero vencer um pecado, se eu tenho uma tentação, se eu tenho um grande dilema na minha vida, eu tenho que pedir, eu tenho que ir atrás, eu tenho que me esforçar e eu tenho que bater, ou seja, perseverança, pedir, buscar e bater. No caso de algumas situações da nossa vida, não temos saída. O povo de Deus irá passar por muitas turbulências, vai ficar encurralado, engaiolado e não teremos muita saída a não ser orar. Mas em outras situações temos que orar, mas temos que correr atrás. O nosso verso para memorizar está em 1 Pedro capítulo 1 e o verso 6, que diz: nisso vocês exultem, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Aqui quem está falando é o apóstolo Pedro. Pedro passou por muitas dificuldades, muitas provações em sua vida, e ele, quem sabe, tenha muita autoridade para falar sobre provações, sobre dificuldade. Pedro foi aquele que ficou preso, que ficou no cárcere junto com seu irmão Tiago, e Tiago foi morto à espada, foi decapitado por Herodes, e no dia seguinte era a vez de Pedro. E Pedro dormiu a noite inteira, a noite tranquila, confiando em Deus, orou, estava preso, encarcerado, encurralado, engaiolado, e não tinha outra saída para Pedro a não se orar e pedir que Deus agisse. E foi isso que Pedro fez. Pedro clamou a Deus, Pedro orou a Deus, e o anjo veio e o libertou da prisão. Sempre há uma saída, sempre há um escape, sempre há uma porta de saída para aqueles que buscam, que oram e que clamam a Deus. Embora a saída seja não do jeito que nós queremos, mas Deus, Ele sempre diz sim para as nossas orações. No caso, o sim de Deus para Tiago foi morte. Foi morte. O sim de Deus para Pedro foi vida, foi libertar do cárcere. Então, meus amados, temos que confiar em Deus, que Deus ele sempre tem uma saída para os seus filhos. E nós temos que confiar que esse mundo é de passagem, esse mundo é passageiro. Estamos aqui apenas fazendo um breve acampamento. Deus tem outro mundo melhor para nós. E aqui a lição ela nos coloca que o povo de Deus, na sua jornada do Egito para a terra prometida, eles passaram por muitas dificuldades. Eles ficaram num beco sem saída. Quando eles estavam querendo atravessar o Mar Vermelho, não sabiam o que iria acontecer. O povo egípcio, o exército do Egito, junto com o faraó, estavam atrás deles, perseguindo. E a ordem de Deus era que eles marchassem, vão para frente, mas para frente só tem o mar, só tem água. É deserto para trás e um exército perseguindo o povo de Deus, e de frente estava o Mar Vermelho. E o povo se deparou com o Mar Vermelho, olhou para trás e tudo que eles viam atrás era o inimigo lhe perseguindo. Estavam num beco sem saída. Não sabia o que iria acontecer. E Deus abriu o Mar Vermelho e eles atravessaram. E o exército do inimigo do povo de Deus, o exército de Faraó, foi tragado pelas águas. Deus sempre tem uma saída para aqueles que clamam a Ele de forma sincera, para aqueles que clamam a Ele e que estão obedecendo a sua palavra. Muitas e muitas outras situações o povo de Deus ele se viu sem saída, faltou água lá no deserto e agora vamos perecer de fome, aqui não tem água, E Deus fez jorrar água do meio da rocha, No deserto faltou comida, faltou alimento. No deserto não é fácil atravessar o deserto. E na nossa caminhada, meus amados, rumo à terra prometida, nós vamos passar por muito deserto. Nós vamos passar por muitas provações. Nós vamos ter um exército do inimigo marchando atrás da gente, querendo nos tragar, nos derrotar, nos perseguindo.
E aquele exército de Faraó que marchava atrás do povo de Deus, perseguindo, é a história que vai se repetir. As pragas do Egito que caíram no passado é a história que vai se repetir e que está à nossa frente. Nós vamos enfrentar provações, perseguições, decreto dominical, nós vamos enfrentar 7 pragas, decreto de morte, nós vamos enfrentar todo tipo de perseguição como povo de Deus. E tudo aquilo que representava no passado é a história que vai se repetir no futuro bem próximo. O exército do povo do Egito perseguindo o povo de Deus simboliza hoje o inimigo perseguindo o povo de Deus na nossa trajetória rumo a Canaã celestial. O povo de Israel estava caminhando rumo a Canaã celestial. Nós estamos caminhando no deserto e no deserto nós passamos por muitas provações, muita dificuldade, falta de água, muito calor, muito frio à noite, muito escorpião, muita cobra venenosa, o inimigo nos atormentando a todo momento. Mas, meus amados, é no deserto que Deus preparou o seu povo para entrar na terra prometida. É no deserto da provação que Deus nos prepara para podermos estarmos habilitados a entrar na terra prometida. Logo, meus amados, o deserto não é um castigo de Deus. Pelo contrário, o deserto da provação é Deus moldando o nosso caráter para poder entrar na terra prometida. Todas as pessoas que Deus preparou para uma grande obra nesse mundo, elas foram para o deserto se preparar. Abraão, Jacó, Davi, Moisés, Elias e o próprio Jesus. O próprio Jesus passou 40 dias no deserto se preparando para o seu ministério. Meus amados, é muito possível que eu esteja falando para alguém que esteja encurralado, engaiolado, que olha para um lado, para o outro. É um problema familiar, é um filho que está desviado do caminho de Deus, é um problema financeiro, é o desemprego, é um problema de saúde, é um diagnóstico que não foi favorável. Meus amados, quando tudo parece que está perdido, Deus sempre tem uma saída. E Deus sempre tem uma bênção e um milagre para aqueles que confiam de forma sincera, para aqueles que o buscam de todo o seu coração. Assim como Deus teve uma saída para Pedro, tirando do cárcere, Deus tem uma saída para nós. Deus disse sim para Tiago, e o sim para Tiago, irmão de Pedro, lá na prisão, foi morte, mas não morte eterna, foi apenas um sono, um descanso. Em breve, muito em breve, Tiago vai ressuscitar, vai se encontrar com seu irmão. E Deus disse sim para Pedro, tirando do cárcere, colocou um anjo para livrá-lo. Mas o que importa é que, pouco tempo depois, Pedro e Tiago vão se reencontrar no céu, vão se abraçar, vão se beijar, vão contar de tudo que eles passaram nesse mundo de pecado. Então, meus amados, por mais que passamos dificuldade nesse mundo, por mais que passamos provações, Deus sempre tem uma saída, Deus sempre tem uma porta, uma janela, um escape para aqueles que buscam de todo o coração. Que Deus nos abençoe, que possamos, meus amados, a cada dia confiar em Deus, que possamos confiar nas suas promessas, na sua palavra. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de podermos confiar neste momento na Tua Palavra. Que a Tua Palavra, Senhor Deus, ela possa a cada dia estar gravada em nossos corações. Obrigado, Pai, pelo escape, pela saída, pelo livramento no meio das provações. Obrigado, Pai, porque em meio à dificuldade, Tu tem nos dado o maior milagre, que é o milagre da perseverança. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Meus amados, esse foi o nosso estudo de hoje. E na semana que vem nós iremos falar da lição número 4, que tem como tema Vendo a Face do Ourives. E eu aguardo você
Um grande abraço. Tchau!